Olá, pessoal. Meu nome é Eduardo Rocha, também sou conhecido como Capote. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Impávida Consultoria Pessoal e Empresarial, um canal que eu utilizo semanalmente para trazer assuntos bem interessantes sobre o sucesso pessoal e profissional. Nós estamos numa nova temporada em que eu estou trazendo aqui vários assuntos bem legais sobre estratégia empresarial, marketing, vendas, RH, liderança, assuntos que eu tenho certeza que serão muito úteis aos jovens empreendedores, pequenos empresários que buscam aprimorar seus conhecimentos sobre as ferramentas do mundo da administração de empresas. Pessoal, e hoje eu vou trazer um assunto bem legal, que é a matriz SWOT, que é um complemento do assunto do vídeo anterior. Para quem não viu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo para que você possa assistir e compreender melhor o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Pessoal, vamos lá então. Então vamos lá ao nosso vídeo número 12 sobre matriz SWOT, complemento do vídeo da semana passada sobre análise SWOT. Deixa eu só relembrar com vocês aqui os livros que eu indiquei no vídeo anterior sobre planejamento estratégico e vamos aqui relembrar rapidamente o que nós vimos no vídeo anterior. No vídeo anterior eu mostrei para vocês o que é a análise SWOT, mostrando para vocês que vem dos termos do inglês, que a gente traduzindo aqui nós temos forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Eu mostrei também para vocês, pessoal, o ambiente de marketing que a gente utiliza para fazer a análise SWOT, o microambiente, o ambiente operacional ou o setor e o macroambiente. Então, pessoal, hoje o objetivo nosso é dar sequência ao assunto e mostrar para vocês qual a diferença, em primeiro lugar, da análise SWOT para a matriz SWOT. Eu já vi muitas pessoas tratarem os assuntos como a mesma coisa, sendo que não é. A análise SWOT, pessoal, é a ação da gente fazer uma análise do ambiente onde a empresa está inserida, identificando os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Uma vez feita a análise, identificados esses elementos, agora, na matriz SWOT, nós vamos cruzar todos esses elementos. Vamos cruzar as oportunidades e as ameaças com os pontos fortes e pontos fracos que nós identificamos. Esse cruzamento forma uma matriz com 4 células e para cada célula haverá uma indicação de que rumo a empresa deve tomar. E com isso são estabelecidas 4 zonas da matriz SWOT. Vamos entender isso melhor, pessoal. Feita a análise SWOT, de um lado agora nós vamos colocar o que nós identificamos na nossa análise interna, os pontos fortes e os pontos fracos. Do outro lado, nós vamos colocar os elementos que nós identificamos na nossa análise externa, as oportunidades e as ameaças da nossa empresa. E aí, pessoal, o objetivo da matriz SWOT é exatamente fazer um cruzamento entre esses elementos. Esses cruzamentos nos darão 4 quadrantes. O primeiro deles, as potencialidades, que é a área de aproveitamento das nossas oportunidades, a área de domínio da nossa empresa, ou seja, a nossa empresa identificou diversas oportunidades e a nossa empresa tem pontos fortes que nós podemos utilizar para potencializar as oportunidades que a nossa empresa tem. O segundo quadrante é a capacidade defensiva da nossa empresa, ou seja, nós identificamos diversas ameaças que a nossa empresa tem no cenário analisado, mas nós temos diversos pontos fortes que nós poderemos utilizar para nos defender dessas ameaças que a nossa empresa tem, ou seja, é a capacidade da empresa de se defender de suas ameaças. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. O nosso terceiro quadrante são as debilidades, ou seja, a nossa empresa identificou diversas oportunidades, porém ela tem pontos fracos que debilitam as oportunidades que foram identificadas. É a área da empresa que precisa algumas melhorias. E, por fim, as vulnerabilidades, que é a área de risco mais acentuado. Ou seja, nós identificamos diversas ameaças que a nossa empresa tem no cenário analisado
E para piorar a situação da nossa empresa, nós temos diversos pontos fracos que tornam a nossa empresa ainda mais vulnerável com relação às ameaças que foram identificadas. Vamos dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro para vocês. Digamos que eu tenha analisado uma empresa e eu tenha identificado como pontos fortes dessa empresa a boa situação financeira da empresa. Eu também identifiquei como ponto forte que a empresa possui funcionários altamente capacitados, e um outro ponto forte seria o acesso aos canais de distribuição que a empresa tem. Como pontos fracos, eu identifiquei que falta um planejamento de marketing para a empresa. Eu identifiquei também que a empresa anda com a imagem dela um pouco desgastada no mercado, por algum motivo qualquer, pode ser. De repente, ela tem praticado preços um pouco elevados ou alguma coisa relacionada a mau atendimento. E, por fim, eu posso ter identificado também que a empresa está trabalhando, operando com um maquinário ainda obsoleto. Na outra extremidade, pessoal, eu tenho as oportunidades e as ameaças. Digamos que, como oportunidades, eu tenho identificado a possibilidade da empresa implementar uma nova linha de produtos. Digamos que eu tenho identificado também que existam novas tecnologias disponíveis no mercado que a empresa poderia estar aproveitando para si. E como uma outra oportunidade, digamos que eu tenha identificado que nós estamos passando por um rápido crescimento do mercado. Como ameaças, eu trouxe aqui alguns exemplos também. Digamos que eu tenha identificado que há rumores em que uma nova crise econômica possa chegar daqui a algum tempo. Uma outra ameaça identificada pode ter sido o risco de um novo entrante, que é aquela empresa de fora que está fazendo planos de vir para o mercado em que a nossa empresa está atuando. E naquele momento também, eu identifiquei a rivalidade entre os concorrentes. Pessoal, só relembrando aqui o que nós vimos no vídeo anterior, percebam comigo que os pontos fortes e os pontos fracos, eles foram identificados no microambiente, dentro da organização. São aspectos relativos à própria organização. E as oportunidades e as ameaças, elas foram identificadas ou no setor ou no macroambiente, nos ambientes externos à organização. E agora, pessoal, vamos fazer os devidos cruzamentos. O primeiro deles são as potencialidades. Aqui agora, pessoal, como é que eu vou utilizar isso ao meu favor? Eu identifiquei diversas oportunidades e agora eu vou observar os pontos fortes que eu posso utilizar para potencializar essas oportunidades identificadas. Então aqui, pessoal, eu trouxe dois exemplos. Eu identifiquei que tem novas tecnologias disponíveis no mercado para a nossa empresa aproveitar. E a nossa empresa, ela passa por um momento que ela está numa boa situação financeira, então eu posso fazer um plano de ação de forma a aproveitar essas novas tecnologias disponíveis no mercado. Uma outra potencialidade, eu identifiquei a possibilidade da implementação de uma nova linha de produtos para a minha empresa. E eu também identifiquei como um ponto forte que eu tenho funcionários altamente capacitados aqui. Então, eu posso elaborar um plano de ação de forma a potencializar essa oportunidade que eu identifiquei, que é implementar esta nova linha de produtos. Pessoal, é muito importante aqui a gente, desde já, deixar claro que a matriz SWOT, ela não vai revolucionar a vida de empresa nenhuma, mas ela é muito importante porque ela vai nos dar as sugestões estratégicas. Lá na frente, num vídeo futuro, quando eu falar de planejamento estratégico, nós vamos ver como traçar estratégias para a nossa empresa. E essa matriz SWOT, ela vai nos dar os melhores caminhos, das melhores estratégias que a nossa empresa pode adotar. No segundo quadrante, eu tenho a capacidade defensiva, ou seja, ameaças que nós identificamos no nosso cenário, porém, a nossa empresa tem pontos fortes que nós podemos utilizar para nos defender dessas ameaças. Por exemplo, eu identifiquei que há possibilidade de vir uma nova crise econômica neste mercado que eu estou atuando, que a nossa empresa está atuando. Mas a nossa empresa, ela passa por uma boa situação financeira. Então, nós devemos elaborar um plano de ação de forma que a gente possa se precaver
caso essa crise econômica venha a se instalar neste mercado que nós estamos atuando. Uma outra capacidade defensiva, nós identificamos o risco de um novo entrante, porém, nós identificamos que a empresa analisada, ela tem acesso aos canais de distribuição. Então, nós podemos também montar um plano de ação, identificando como que nós podemos usar esse nosso ponto forte, que é o acesso aos canais de distribuição, para nos defender desse novo entrante, caso ele venha a se instalar aqui no nosso setor. Porque pensem comigo aqui, pessoal, esse novo entrante chegando, com certeza, ele não vai ter o mesmo acesso que a nossa empresa tem aos canais de distribuição local. E isso pode ser um diferencial competitivo para a nossa empresa. No nosso terceiro quadrante, pessoal, nós temos as debilidades da nossa empresa, ou seja, nós identificamos diversas oportunidades para a nossa empresa, mas a nossa empresa possui diversos pontos fracos que podem debilitar essas nossas oportunidades. Vamos ver aqui dois exemplos. Nós estamos passando por um momento de rápido crescimento no mercado, mas a nossa empresa não está fazendo um planejamento de marketing. Então, essa nossa oportunidade pode ser debilitada em função deste nosso ponto fraco. Uma outra debilidade, nós identificamos que tem diversas tecnologias novas disponíveis no mercado, mas a nossa empresa está trabalhando com um maquinário obsoleto. Pode ser que esse nosso maquinário que a empresa está utilizando atualmente não esteja adaptado a essas novas tecnologias que tem disponíveis no mercado. Então, nós devemos fazer também um plano de ação de forma a corrigir estes pontos fracos da nossa empresa para que eles não venham a debilitar as oportunidades que nós identificamos no mercado. Por fim, o último quadrante, que são as vulnerabilidades, a área de risco mais acentuado da nossa empresa. Por quê? Porque, pessoal, nós identificamos diversas ameaças que a nossa empresa tem neste cenário. E para piorar a situação da nossa empresa, ela tem diversos pontos fracos que tornam a nossa empresa ainda mais vulnerável com relação às ameaças que foram identificadas. Dois exemplos aqui para a gente entender isso. Nós identificamos que a nossa empresa está atuando num mercado de alta rivalidade entre os concorrentes. E a nossa empresa não está fazendo um planejamento de marketing adequado. Isso pode tornar a nossa empresa ainda mais vulnerável. Um outro exemplo, nós identificamos que existe a possibilidade, existe o risco de um novo entrante. E a nossa empresa, ela está atualmente com a imagem desgastada no mercado. Imagina só se esse novo entrante vem definitivamente para este mercado onde a nossa empresa está atuando e a nossa empresa aqui com a imagem desgastada no mercado. O problema que a nossa empresa pode ter. Então, pessoal, algumas observações finais aqui. A matriz SWOT, ela não precisa ser simétrica, como o exemplo que eu trouxe aqui. Ou seja, eu trouxe 3 pontos fortes, 3 pontos fracos, 3 oportunidades e 3 ameaças, apenas para ficar didaticamente de uma forma mais fácil para eu explicar para vocês, e visualmente falando também. Mas você poderia ter listado 4 pontos fortes e 2 pontos fracos, ou o contrário. Você também poderia ter identificado 6 oportunidades e apenas 3 ameaças. A quantidade de cada um que você vai listar, pessoal, não vai influenciar nas suas análises. É muito importante o seguinte, você, quando for fazer a análise SWOT, você identificar o máximo que você conseguir de pontos fortes e de pontos fracos e o máximo que você conseguir identificar de oportunidades e ameaças. E assim, quando você for construir a sua matriz SWOT, você pode trazer para a matriz apenas aqueles elementos que você considerar os principais. E não necessariamente precisa ser dessa forma simétrica que eu trouxe. Por fim, pessoal, é muito importante você aqui entender aquilo que eu falei agora há pouco. Essa matriz, ela é de suma importância, mas ela não vai resolver os problemas da empresa de uma noite para o dia. Ela é muito importante porque ela mostra para os administradores uma foto de como a empresa está nesse momento e quais são as ações estratégicas que a empresa deve adotar neste momento, que são mais condizentes com o momento atual da empresa. Fazendo a matriz SWOT,
A empresa não corre o risco de ficar fazendo investimentos em outras áreas que não são as mais emergenciais neste momento em que nós analisamos a empresa, como as capacidades defensivas, potencialidades, as debilidades, as vulnerabilidades, que são uma foto deste momento exato da empresa, pessoal. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado a todos. Espero que o assunto tenha sido útil para todos vocês. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, porque toda semana nós estaremos trazendo materiais muito interessantes que vão ajudar bastante os jovens empreendedores, os pequenos empresários que estão em busca de aprimorar os seus conhecimentos sobre as ferramentas da administração de empresas. Pessoal, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.